Muito bem, sejam todos bem-vindos. Nós já temos até público aqui para acompanhar a banca aí da minha querida orientanda Adriana, né? A Adriana Jovino dos Santos, que terá o seu trabalho de conclusão de curso analisado, né? Planejamento tributário e uma análise da norma geral antilesiva brasileira, né? Então, eu gostaria, antes de tudo, de agradecer a presença aqui do nosso querido professor Rangel, da professora convidada Caroline Goto, né? A professora Caroline Goto, que é mestre pelo programa de pós-graduação aqui da Universidade de São Paulo e gentilmente aceitou o nosso convite para participar aqui dessa banca, né? Adriana, os nossos trabalhos serão desenvolvidos da seguinte forma: eu vou pedir que você faça uma breve exposição do seu trabalho. Nós vamos definir um tempo de 5 minutos para que você faça isso. Não é necessário que você se estenda, porque os componentes da banca já tiveram a oportunidade de ler bem o seu trabalho, de analisar o seu trabalho, para que a gente pudesse arguí-lo aqui, tá bom? Então, eu vou te passar a palavra, você fala durante 5 minutos apresentando aí o seu trabalho, as principais conclusões, e na sequência nós iniciamos a arguição, tá bom, Adriana? Certo, muito obrigada, professor. Okay. Bom dia a todos. Antes da minha exposição sobre o tema que eu abordei no meu TCC, eu gostaria de agradecer aos professores da banca, agradeço ao professor Edmundo, meu orientador, que desde o TCC1 até o TCC2 me acompanhou nessa evolução do trabalho e que, além disso, também é meu professor tão querido desde o 9º semestre. Agradeço aos professores examinadores, professor Rangel e professora Caroline, que dispuseram do seu tempo para me avaliar. É um imenso prazer ter meu trabalho analisado por profissionais tão notáveis. O meu tema de TCC é o planejamento tributário e uma análise à norma geral antilesiva brasileira. O planejamento tributário, que é, na verdade, a elisão fiscal, é a prática do contribuinte que resulta na redução da carga tributária. Prática essa que é totalmente realizada dentro do que foi estabelecido pelo ordenamento jurídico. Eu escolhi esse tema justamente por sua importância não só jurídica, mas também econômica, pois, pensando no direito tributário, o planejamento tributário aborda temas muito ricos, como liberdade, isonomia, estrita legalidade. E no âmbito econômico, ele é de suma importância, pois é um instituto que, ao ser aplicado pelos contribuintes, gera uma economia fiscal, fomentando o desenvolvimento da atividade econômica. Ocorre que tal prática não é tão bem vista pelo fisco, algo que é lógico, porque o contribuinte e o fisco estão em lados opostos numa relação econômica. Um que paga, que é obter economia fiscal em suas transações, e outro que recebe, que é oferir renda. Então, faz sentido que ambas as partes interpretem a lei da maneira que lhe é mais conveniente para alcançar o seu objetivo. Porém, é importante a gente ressaltar, esclarecer, né, que a lei ela é uma só e deve ser aplicada como de fato dispõe seu texto, respeitando os limites da Constituição Federal. E a própria Constituição afirma que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei, o que elucida o princípio da liberdade. Até porque o contribuinte precisa de segurança, de normas e sanções pré-estabelecidas no texto da lei para se sentir confortável nas suas transações, não podendo o fisco interpretar a lei à luz de teorias e conceitos que não fazem parte do ordenamento jurídico. A interpretação do fisco, na maioria dos casos, tem como base a teoria do propósito negocial. Essa teoria, na verdade, ela não é brasileira e ela ganhou força nos Estados Unidos mais ou menos em 1935. E ela impõe a existência de algum propósito para que o negócio jurídico estabelecido, que não seja somente a vantagem econômica, para a consideração da elisão fiscal. Porém, a elisão fiscal fundada somente na vantagem econômica não deve ser desconsiderada, pois isso não é vedado pela lei. Portanto, não é ilícito. Então, tal teoria não tem fundamento no nosso ordenamento jurídico. Então, no recorte do meu trabalho, eu analisei a norma jurídica tributária e a interpretação que a ela deve ser aplicada para que restem abrilhantados os princípios constitucionais, principalmente o princípio da estrita legalidade. Além disso, eu diferenciei a elisão fiscal, que é a economia fiscal de uma forma planejada, em que o contribuinte de antemão se antecipa e planeja os seus passos, da evasão fiscal, que é a prática ilícita, que é a prática de se esquivar dos encargos fiscais através de simulação, sonegação. E, por último,
eu analisei o artigo 116, parágrafo único do CTN, que é a norma antielisiva geral. Ocorre que o artigo 116, parágrafo único do CTN, como eu demonstrei no meu trabalho, ele foi inserido com um intuito, o intuito de estabelecer a vedação à prática elisiva. Esse intuito ele fica muito claro na exposição de motivos do Ministério da Fazenda de 1999. Porém, se a gente fizer uma análise ao texto do artigo, com base no método do literal, que é um método que eu também explico no meu trabalho, que consiste na captação do real sentido da letra da lei, a gente consegue enxergar que, na verdade, o parágrafo único do 116, ele prevê a vedação à prática anti-evasiva, pois no seu texto ele diz o seguinte: a desconsideração de atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador. Então, diante de tudo isso que eu expus aqui para vocês, o que eu consegui concluir com o meu trabalho é que a lei deve ser interpretada à luz do princípio da estrita legalidade e que não há margem para interpretação distinta do que foi determinado pela Constituição Federal. E justamente por isso, o planejamento tributário, por ser prática que não é vedada pela lei, ele deve ser aplicado pelo contribuinte e deve ser considerado ilícito pelo fisco. E é isso. Muito bem, Adriana, muito bem. Obrigado pela sua exposição. Você foi bastante clara em relação às ideias que você abordou no seu trabalho e realmente eu consegui perceber que você fez aí uma síntese muito boa, tá? Parabéns. E num tempo conciso, isso é muito bom para a banca. Muito obrigada, professor. Estamos fazendo a primeira de muitas outras aqui, nós vamos até o final da tarde, provavelmente. Olha, eu vou inicialmente, Adriana, pedir para que a estimada professora Caroline Goto faça a sua arguição, tá bom? Então, ela vai, a partir de agora, fazer algumas perguntas e aí, evidentemente, você terá a oportunidade de brilhar um pouco mais aí, responder, atender aí todas as demandas e os questionamentos da banca, tá bom? Tudo bem, professor. Muito obrigada. Imagina. Olá, Adriana, bom dia. Bom dia. Primeiro, eu queria fazer um comentário sobre a sua página 47 aqui. Vamos lá. Você está com o arquivo aberto aí, eu imagino. Página 47, né? Aqui você está finalizando o seu capítulo 4, tratando da licitude, né, que você entende da elisão, que você abordou no seu trabalho, e só que no fim você acaba aqui com uma citação do Sacha Calmon. Certo. E acaba aí, simplesmente aí. Então, só queria chamar a sua atenção nessa situação aqui, porque a citação assim, você está citando o autor porque você entende que as palavras dele sintetizam, realmente são muito importantes, né? Você se baseou na literatura aqui, não foi da sua cabeça. Só que assim, tá, você considerou isso tão importante que você fez a citação. Mas e a sua opinião sobre isso? Tá? Então, você nunca finaliza um texto com citação. Alguém falou e pronto. Faz um comentáriozinho, nem que seja conforme visto. Então, conclui-se que é alguma coisa, tá? Nunca deixa assim solto. Certo. Tá, é isso. Agora, eu vi aqui que você mencionou a ADI 2446, e aí eu queria que você comentasse mais sobre ela e me dissesse se você tem acompanhado o julgamento da ADI e quais os argumentos que estão contidos nessa ADI. Certo. Com relação à página 47, muito obrigada pelo toque, eu tomei nota disso. Vou me atentar nos próximos casos. E com relação à DI, é até curioso, porque eu estava acompanhando ela basicamente todo dia, até antes de finalizar o TCC e antes da banca, porque eu vi que o julgamento estava agendado para o dia 12 de junho, o julgamento no STF. Só que eu olhei até hoje de manhã e, pelo que eu vi, ainda não saiu nenhuma decisão. Então, eu acho que ela é muito importante para o tema do direito tributário, ainda mais porque
ela aborda essa questão da constitucionalidade do parágrafo único do artigo 116 do CTN. E os principais argumentos da DI, eu até coloquei no meu trabalho, é a questão mesmo da estrita legalidade, da tipicidade cerrada e da segurança jurídica. Porque, como eu disse, se a nossa Constituição, todo o nosso ordenamento jurídico, ele é baseado nesses princípios em que eles dão segurança para o contribuinte do que está disposto em lei, do que realmente deve ser tributado. Então, não pode o fisco, com uma interpretação que é totalmente fora, que não é baseada na lei especificamente, querer fazer uma cobrança contra esse contribuinte, sendo que ele se planejou, ele teve todo esse estudo, o planejamento, ele teve todo esse planejamento com relação às suas finanças. Então, eu acredito que essa DI ela vai ser julgada, e o julgamento do STF, com base em toda a pesquisa que eu fiz do meu trabalho, assim, pensando numa base doutrinária, ele vai ser pela inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 116 do CTN. Porque, de fato, a interpretação desse artigo não vai de encontro com o que estabelece a Constituição Federal, né? Nos seus princípios de liberdade, estrita legalidade, segurança jurídica. Então, esse é o meu posicionamento sobre a ADI. Tá, você disse que você acompanhou todo dia, inclusive viu hoje cedo, né? E não teve nem nada nessa ADI? Nenhum julgamento? É que eu não tenho acesso exatamente. Eu estava com um link que eu estava acessando, que eu tinha pedido para uma advogada do trabalho me passar, e pelo que eu vi não teve nenhuma peça ainda. Tá. É só porque realmente o julgamento teve início há umas 2 semanas, né? Foi suspenso por pedido de vista, mas assim, a Carmen Lúcia, ela já deu o voto dela e ela está julgando a DI improcedente, né? Então, falta o restante, mas só esse update aí, que como é tema do seu trabalho, você que acompanhou e tem acompanhado diariamente, praticamente, a gente está tendo movimentação sim, e infelizmente tem esse voto da Carmen Lúcia. Não, tá sim, bom, tá aceita. Obrigada. Muito obrigada pela pergunta. Muito bem, muito bem. Eu agradeço aí a participação da professora Caroline, da arguição que foi feita. E eu vou passar a palavra agora ao professor Rangel. Rangel, mais uma vez, obrigado aí pela parceria de sempre. Acho que eu entrei no Mackenzie em 2011, acho que eu nunca participei de bancas sem a presença do Rangel, um parceirão de sempre. Verdade. Obrigado, Rangel, tem a palavra. Edmundo, eu que agradeço o convite e a oportunidade de dividir mais essa banca nesses poucos anos de Mackenzie, né? Caroline, mais uma vez, obrigado pela participação, e agradeço sempre também ter dividido com você algumas bancas que enobrece com seus questionamentos, e parabenizo a candidata pelo trabalho, e percebes que você realmente foi orientada pelo professor Edmundo, que é bastante criterioso e que fez um trabalho em excelência. Existem alguns pontos específicos apenas que eu queria comentar, e dividir algumas dúvidas com você, na realidade, nem é questionamento, é dúvidas sobre esse tema que a mim é caro, mas que realmente ainda surte algumas dúvidas sobre o efeito da interpretação tributária, né? Antes de fazer qualquer pergunta, eu senti um pouco de falta de análise mais profunda do CARF nesse seu trabalho, mesmo porque grande parte dessas demandas respingam no Conselho Administrativo e Recurso Fiscal, justamente por interpretação da fiscalização. Então, realmente é um tema bastante interessante, só que pelo fato de já ter sido bastante discutido doutrinariamente, hoje reflete muito no Conselho Administrativo e no próprio Judiciário. E eu senti falta de uma análise um pouco mais acurada, trazendo esses pontos. A minha pergunta inicial o propósito negocial, você já iniciou a sua conversa falando nele, não seria efetivamente um ponto específico para que o contribuinte faça o planejamento? Porque eu vou te contar uma situação muito hipotética e que eu participei desse voto do CARF. Uma determinada empresa X importava um determinado produto e ele entendeu o seguinte, ele identificou o seguinte planejamento. A legislação tributária determinava que, vou dar uma alíquota aleatória, tá?
que se ele importasse um produto por inteiro, a alíquota era de 10%. Se ele importasse a capa daquele produto num container e num outro container importasse as operações ou os demais itens, ele teria uma economia de 5%. Então, o que acontecia? A legislação falava, se você importar, é 10%. Só que o contribuinte fez? Importou em peças separadas e montou. Já viu o termo partes e peças? Ou peças e partes? Ele importava, produzia no Brasil, ou reformulava no Brasil e vendia. E tinha um benefício econômico. Na tua opinião, isso é evasão ou é elisão? E qual que é a diferença, então, já para finalizar a pergunta, entre elisão, evasão, elusão, simulação? Porque eu também não citei tanta definição, porque parece mais generalizado. E aí a pergunta é, nesse tipo de operação, o que delimita o planejamento? Quais os limites? Porque a grande dificuldade é essa. De um lado, como você bem mencionou, é o fisco entendendo que aquilo é uma evasão, o contribuinte, por sua vez, entendendo que é uma elisão, e ao final, ninguém define, realmente, pelo menos assim, o que é possível e o que não é, faltando a segurança jurídica. Porque eu, na qualidade de advogado, eu queria ter, efetivamente, a segurança de falar para o meu contribuinte, olha, isso realmente pode. E quando você formata uma engenharia tributária, nem vou falar um planejamento, você, com base na legislação, você interpreta o tema e fala, pode. E se tiver problema, eu consigo defender. E aí vem uma autuação. Então, qual é o limite da interpretação? Essa é uma pergunta muito subjetiva, mas eu queria ouvir um pouco você, já que você fez um trabalho sobre planejamento. Certo. Iniciando o seu questionamento em relação à importação e às alíquotas. Eu acredito que se o contribuinte ele fez essa importação separada para poder fazer a montagem das peças e ter uma economia fiscal, e se ele fez, se toda essa ação foi foi feita com clareza, não teve nem um tipo, ele não escondeu em nenhum momento que essa era a real intenção dele, que essa era a atividade que ele ia efetivar. Eu acho que se trata, no caso, de uma elisão fiscal, porque se já é determinado pela norma que ele tem a possibilidade de fazer esse tipo de importação, em que ele vai ter uma vantagem econômica, em nenhum momento ele mascara esse negócio jurídico com o outro, ou tenta esconder, eu acho que se trata de uma elisão fiscal com base no estudo que eu fiz no meu trabalho. Passando aos outros questionamentos sobre os conceitos, que eu acho que eles são muito importantes até para a gente entender como que funciona essa relação, a elisão fiscal, ela é a economia fiscal dentro daquele limite em que a lei ela não veda tal atividade ou um posicionamento. Então, a elisão fiscal, na verdade, é a prática de economia fiscal dentro dos limites legais. A evasão e a elisão, as duas têm o mesmo objetivo, que é a economia fiscal. Aí é aquela questão dos fins justificam os meios, né? Porque na elisão fiscal, você faz tudo conforme estabelecido pela lei e observa todos os ditames constitucionais, os ditames legais, tudo que engloba o CTN. Já na evasão fiscal, o seu objetivo é a redução da carga tributária, só que os meios que você usa para chegar nesse objetivo, eles são ardilosos. Os meios, eles podem ser a fraude, a sonegação, a simulação. E a simulação, dentro da evasão fiscal, é quando você mascara uma situação com... Na verdade, reformulando. Tem uma situação aparente e tem uma situação real. A situação real provavelmente ensejaria mais encargos financeiros ao contribuinte. E a situação aparente, menos encargos. Então, ele faz o seguinte, ele encobre a situação real com a situação aparente. A sonegação, por outro lado, é quando quando já aconteceu o fato gerador, na verdade, a evasão fiscal sempre já aconteceu o fato gerador. Quando aconteceu o fato gerador e ele está tentando esconder que aquilo aconteceu, como, por exemplo, o pessoal que sonega imposto de renda. Já a fraude acontece quando ele tenta evitar o fato gerador, como, por exemplo, a adulteração de alguns documentos, de notas fiscais, para ter uma redução no seu encargo. Então, é basicamente isso. Perfeito. Satisfeito. Obrigado. Obrigada. Muito bem. Eu agradeço a arguição
feita pelo Rangel. Rangel sempre muito preciso nas suas intervenções. Muito obrigado, Rangel. Eu que agradeço. O que nós vamos fazer agora, né? A banca ela vai se retirar dessa sala pública para deliberar acerca do seu trabalho, tá bom? Então você aguarda aqui mais alguns momentos e em poucos minutos nós retornaremos aqui, tá bom? Tudo bem. Obrigada, professor. Obrigado a você. Bem, Adriana, a banca já deliberou e a banca decidiu, por unanimidade, aprová-la, ok? O seu trabalho de conclusão de curso, portanto, foi aprovado. E também, por unanimidade, atribuir nota 10 ao seu trabalho, tá bom? Então, meus parabéns. Muito orgulhoso como seu orientador. E é isso aí. Eu acho que posso dar por encerrado, então, a sua sessão pública de arguição de trabalho de conclusão de curso. Parabéns, viu, Adriana?
Muito obrigada, professor, por toda a orientação desde o TCC1, como eu disse. Muito obrigada, examinadores, pela disposição para poder ler meu trabalho. Muito obrigada mesmo. Imagina, ok. Boa sorte, sucesso. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.